Na dica de hoje, eu vou te mostrar uma função no Excel que é muito usada, talvez até a mais usada nas empresas, que é para você ser um craque de uma vez por todas no Excel. Eu vou mostrar para vocês na prática já já, em um minuto. Fiquem até o final, que vocês vão ver no terceiro exemplo como usar a função PROC-V em conjunto com outra função importantíssima no Excel, que também é uma das mais usadas pelas empresas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem! Eu sou o Roberto Couto, especialista em Excel, Word, PowerPoint, que fazem parte do pacote Office da Microsoft. E se vocês chegaram até aqui é porque vocês amam a tecnologia, estão ligados nas planilhas do Excel. Um aviso. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar para vocês fazerem o download da planilha que vai ser utilizada nessa aula, para vocês praticarem, pessoal. Pratiquem. Vamos à aula. E já estamos aqui na nossa planilha. Eu fiz aqui um esboço para vocês entenderem bem como funciona o PROC-V. Tá? Eu fiz questão de fazer assim para vocês entenderem. É importante saber sobre a função PROC-V. Utilize PROC-V quando precisar encontrar itens em uma tabela ou no intervalo por linha. Por exemplo, procurar o preço de uma peça pelo número da peça ou encontrar o nome de um funcionário com base na identificação do funcionário. Igual PROC-V. O que você deseja pesquisar, onde você deseja pesquisar, o número da coluna no intervalo que contém o valor a ser retornado e retorna uma correspondência aproximada ou exata, que na maioria das vezes, podemos dizer 99% das vezes, ela tem que ser exata. Raríssimas vezes, mas raríssimas mesmo de vezes, se usa a correspondência aproximada, que ela é indicada com o número 1, verdadeiro, ou 0, que é falso, representa falso. Né? Uma dica, tá? O segredo do PROC-V é organizar seus dados para que o valor que você procura fique à esquerda do valor de retorno que você deseja localizar. Então, ele tem sempre, o que você estiver procurando tem sempre que estar à esquerda, usando a função PROC-V. Existem 4 informações que serão necessárias para você criar a sintaxe da função PROC-V. Primeiro, o valor que você deseja pesquisar, também chamado de valor de pesquisa. 2. O intervalo onde o valor de pesquisa está localizado, lembrando de que o valor de pesquisa deve ser sempre na primeira coluna no intervalo para que a função PROC-V funcione corretamente. Isso é um detalhe importante. Por exemplo, se o valor de pesquisa estiver na célula C2, no caso, eu vou mostrar para você depois, o intervalo deve começar com a coluna C. O número de coluna no intervalo que contém o valor de retorno, por exemplo, se você especificar B2 e D11 como intervalo, você deverá contar B como a primeira coluna, C como a segunda e assim por diante. Quer dizer, elas são numéricas. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, está aqui começa na primeira coluna, a coluna A, B, C, D, né? Então, a coluna A é a coluna 1, a coluna B é a coluna 2, a coluna C é a coluna 3, a coluna D é a coluna 4 e assim por diante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, pessoal? É para vocês entenderem dessa forma que vocês não vão se enrolar com PROC-V, que não é nada de difícil, né? Muita gente tem medo, acha que é difícil, né? E não tem nada difícil. Se preferir, você pode especificar verdadeiro, se quiser uma correspondência aproximada, ou falso, se quiser uma correspondência exata, que é o que é usado, como eu disse há pouco, na maioria das vezes, do valor de retorno. Se você não especificar nada, o valor padrão sempre será verdadeiro, ou correspondência aproximada. Então, você tem que especificar, você tem que colocar ou 0 ou escrever a palavra falso.
Então, isso aqui é um esboço que eu fiz para vocês entenderem o funcionamento do PROC-V. Agora vamos aqui à nossa planilha de PROC-V, a prática da PROC-V. Vamos praticar juntos. Aqui nós temos três intervalos, né? Temos o exemplo 1, exemplo 2 e o exemplo 3. Tá? No exemplo 1 nós temos ID, nome, sobrenome dos funcionários, a função que eles exercem, data de nascimento. O que eu quero aqui? Eu quero que a função PROC-V procure um nome na tabela. Como é que nós começamos uma função? Igual a função PROC-V, abre parênteses, valor procurado. Qual é o valor procurado aqui? O valor procurado vamos procurar aqui pelo Renato. Renato, ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar? Qual é a matriz tabela? A matriz tabela é aqui. Então, eu vou começar a selecionar daqui, aí trazer a seleção até E9. Trouxe até E9, ponto e vírgula. Agora está pedindo número índice da coluna. Lembra que ainda há pouco eu falei? Começa da coluna onde você tem o valor procurado, que você está procurando. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu quero 1, a coluna número 1. Por quê? Porque Renato está na coluna número 1. Ponto e vírgula. A correspondência, eu quero correspondência exata. Ou eu dou 2 cliques aqui em falso, ou eu simplesmente coloco o valor 0, que é a mesma coisa. Eu vou fechar parênteses e vou dar Enter. E já está aqui, olha, Renato. Essa é a fórmula. Eu fiz até aqui no lugar onde é a fórmula, eu coloquei a fórmula para buscar o número de Renato, mas o resultado teria que ser aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar para baixo, certo? Não tem problema. Eu faço assim, olha, vocês conhecem o pincel de formatação? Olha só que beleza, viu? Pronto, tá ali. Tá? Então, a fórmula do Renato é essa aqui, olha, eu vou até colocar aqui para vocês, Ctrl C, e eu vou copiar ela aqui, Ctrl V. Copiei aqui para vocês. Pronto, ficou legal, né? Então, a fórmula é essa aqui, e o valor procurado que eu quis procurar, que eu quis encontrar, é justamente o funcionário Renato. Agora, nós vamos ao exemplo 2. No exemplo 2, desta vez, né, eu quero que a função PROC-V procure uma correspondência exata do nome pertencente ao ID 2004. O ID 2004 é esse aqui, certo? Então, eu quero a correspondência do nome. No caso aqui, vai ter que ser o Lucas. Não é isso? Não é o Lucas que é o ID, que tem o ID 204? Então, é isso que eu quero. Ah, então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a fórmula, que eu já vou botar como resultado, igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é o ID 204, é o H6, ponto e vírgula. Onde há a matriz tabela? Em qual matriz tabela que eu vou procurar? Eu vou procurar a matriz tabela toda ela aqui, porque o ID está aqui na primeira coluna. Correto? Então, eu vou querer que a matriz tabela seja selecionada desde o início. Ponto e vírgula. E agora, qual é o número índice da coluna? Eu não estou procurando aqui o nome correspondente ao ID 204? Então, 1, 2. Então, está na segunda coluna. 2. Ponto e vírgula. Agora, eu quero saber se eu quero que o valor seja uma correspondência exata. Então, eu vou colocar 0 e vou dar Enter. Aqui, Lucas. Já achou para mim, olha que Lucas é pertencente ao ID 204. Tá? O ID do Lucas é 204. Então, está certinho do que eu fiz. Eu vou copiar outra vez para deixar para vocês verem. Pronto, já estou deixando aqui para vocês verem, tá? Recapitularem, tá bom? Vocês vão receber essa pasta de trabalho com a planilha piloto também, tá? Eu vou botar a planilha piloto para vocês, mas vocês têm que fazer isso aqui sozinhos, tá? Sem a referência, tá bom? Agora, eu quero, né, no exemplo 3, e agora a função C verifica se a função PROC-V retorna Márcia,
Cadê a Márcia? Está aqui. Retorna a Márcia como um nome pertencente ao ID 205. Valor se procurado, né? Que é o 205, é o valor procurado, né? No intervalo de A16 a E23, intervalo de A16 a E23, que é esse aqui. Então, como é que eu vou fazer? O que está pedindo aqui? Que a função C, está pedindo a função C para verificar se a função PROC-V realmente retorna massa como nome pertencente ao ID 205. Bom, muito bem. Então, eu tenho que começar aqui com a função C, igual C, abre parênteses. Agora sim eu entro com PROC-V, abre parênteses, valor procurado. Agora sim, muito bem. Qual é o valor procurado? O valor procurado é o ID 205, que é o ID da Márcia. Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Eu tenho que selecionar toda a matriz tabela. Correto? Ponto e vírgula. Agora, o número índice da coluna. O número índice da coluna é a segunda coluna, porque eu quero o nome, eu quero o nome Márcia que corresponda ao ID 205. Eu quero o nome que corresponda ao ID 205. Então, coluna 2. E a correspondência, eu quero que seja exata. Então, 0. Correspondência exata. Vou fechar parênteses, porque eu terminei aqui a função PROC-V. Muito bem. Agora, eu vou continuar com a função C. Eu quero que o PROC-V, quando achar, seja igual ao nome Márcia. Certo? Lembrando que, como é um texto, tem que estar entre aspas, ponto e vírgula. Então, agora está me dizendo, valor se verdadeiro, eu quero que diga para mim o quê? Eu quero, se o valor for verdadeiro, eu quero que diga localizado. Então, abre aspas, localizado. Localizado, muito bem. Fecha aspas, ponto e vírgula. E se o valor for falso? E se por acaso for falso, se for 0? O que eu quero que eu coloque? Inexistente. Porque se não está, é inexistente. Então, abre aspas, inexistente. Inexistente. Fecha aspas. Vou fechar parênteses agora da função C e vou dar Enter. E vou lá. Foi localizado. Por quê? Na verdade, o A21, que é o 205, localizou a Márcia, a funcionária Márcia. Entendeu? É isso aqui, é assim que funciona o PROC-V. E tem mais exemplos, pessoal, que eu vou trazer em outras aulas. Eu vou trazer mais aulas aqui sobre PROC-V. Não pense que acabou só nisso, não. É que se eu continuar, a aula vai ficar muito extensa. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Bem detalhada, né? Coloque aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela aula bem detalhada, ou então, poxa, que legal, a aula está realmente bem detalhada, eu entendi ou não entendi. Deixa aqui nos comentários, pessoal. E se vocês gostaram desse vídeo e vai ser útil para vocês, deixe o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para todas as notificações, para vocês receberem vídeos novos que eu estou sempre postando aqui toda semana no nosso canal. Então, não se esqueçam, eu vou deixar na descrição desse vídeo a planilha para vocês fazerem o download e praticarem. Aproveitando aqui, eu vou fazer um pedido para vocês. Se vocês acham que essa videoaula de hoje vai ser útil não só para vocês, mas para seus amigos, seus parentes ou pessoas que vocês conheçam, compartilhem, pessoal, compartilhem esse vídeo para mais pessoas saberem o que o Excel tem para oferecer. Bom, obrigado por vocês terem ficado até o final e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!